E aí, meu irmão, minha irmã, estamos aqui com a leitura no capítulo 23 do Evangelho de São Lucas, a sepultura de Jesus, versículos de 50 a 56. Então chegou um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo. Ele não concordara nem com o projeto deles, nem com os seus atos. Originário de Arimateia, cidade judaica, ele esperava o reinado de Deus. Este homem foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele o desceu da cruz, o envolveu em um lençol e o depositou em um túmulo talhado no rochedo, onde ninguém ainda tinha sido posto. Era dia de preparação e o sábado se aproximava. As mulheres que o tinham acompanhado desde a Galiléia seguiram com José. Elas olharam o túmulo e como o seu corpo fora posto. Depois voltaram e prepararam aromas e perfumes. Após fazer a leitura desse evangelho, eu pergunto a mim mesmo uma série de coisas e gostaria que você também buscasse responder a esses questionamentos. E um deles seria: onde você estaria naquele dia depois de todas essas coisas terem acontecido? Você se esconderia em seu quarto, temeroso de sair e ser pego pelas autoridades romanas? Ou fugiria para o deserto, bem longe da cidade, deixando que as lágrimas rolassem, decepcionado diante do fato que traiu as suas expectativas de um Messias que viesse restaurar a ordem temporal? As duas reações parecem ser perfeitamente plausíveis. Ou talvez você se encontrasse simplesmente sentado em casa, olhando fixo a parede à sua frente, tomado por um estado de choque que o impede de se mover, falar, pensar ou até mesmo de rezar. Eu imagino que naquele dia muitas pessoas passaram por sentimentos semelhantes. O Sábado Santo, meus irmãos e irmãs, representa o momento em que a escuridão se instalou e não havia mais espaço para pensamentos reconfortantes como vai ficar tudo bem, não se preocupe. Afinal, o pior havia acontecido. E nada seria da mesma forma como era antes. Se na última semana, no último ano, você passou por algum momento de uma tragédia, devastadora, ou perdeu alguém com quem você conviveu e a quem você amava muito, você pode ter feito um pouco dessa experiência do que os seguidores de Jesus sentiram naquele dia, quando ele foi crucificado. Ninguém, absolutamente ninguém, consolava-se pensando: está tudo bem, pois em 3 dias ele ressuscitará como nos foi prometido. As pessoas pensavam e esperavam que Jesus instaurasse o reino de Deus e jamais imaginaram que sua crucificação pelas autoridades pagãs faria parte daquele plano. Talvez uma ou duas pessoas, movidas por convicções que iam além do costume, compreendiam, pelo menos ao olhar, ao saber daquele corpo na cruz, que as coisas não podiam continuar daquela mesma forma e que algo precisava ser feito. Então, eu gosto de imaginar, a esposa dizendo: olha, já é quase sábado. Sim, mas alguém tem que fazer isso. Essa pessoa replica: fazer o quê? Você está louco? Vai se matar? De qualquer forma, o corpo será devorado pelos cães antes que se perceba, falaria essa esposa com seu esposo. E ele diria: exatamente por isso alguém precisa enterrá-lo, agora mesmo. E ela: mas onde? No nosso túmulo, é claro.
no nosso túmulo, mas esse túmulo é para você e para mim. Mas eu prefiro que isso seja feito dessa forma. Vamos fazer o sepultamento dele. E assim esse homem parte para ir a Pilatos, que já alterado após aquele estranho encontro matinal com o enigmático aspirante a rei dos judeus, estava mais do que disposto a atender ao pedido. Então, podem fazer o que vocês quiserem com o corpo. 2 ou 3 também já sabiam que o melhor a fazer era realmente enterrá-lo, e pouco imaginavam que, sendo fiéis nessa ação aparentemente simples, essas pessoas estavam preparando uma missão muito maior, uma tarefa mais emocionante do que qualquer outra pessoa que já tivesse sido aí chamada por Deus a fazer. Ela entenderia naquele momento o tamanho da missão que eles estavam tendo, que seria de sepultar o Filho de Deus, que viria a ressuscitar em 3 dias. Hoje talvez seja um dia que pareça a você, como também a muitos de nós, um dia incomum em que nós nos encontramos meio paralisados. Em muitas igrejas, o tabernáculo, ali onde encontra-se o Santíssimo, ele permanece aberto e vazio. Em outras igrejas, os espaços estão completamente desocupados, tudo limpo, sem nada, nenhuma toalha no altar, nenhuma flor. E enquanto em outras comunidades, essa realidade se transforma, como se uma colmeia de pessoas estivesse se dividindo em atividades diferentes, arranjadores de flores, equipes de limpeza, empenhadas em preparar o dia da Páscoa. Há momentos, meus irmãos e irmãs, em que é essencial encontrar um tempo para o silêncio absoluto. Hoje não é dia para correria. Reserve um instante para imaginar Maria e os discípulos, exaustos, entorpecidos, confrontados repetidamente com a dura realidade de que Jesus está morto. E reze a partir dessa situação, reze como nunca você rezou em toda a sua vida. Rezemos confiantes. Meu Senhor e meu Deus, esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo andar. Esteja sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades e atrás de mim, com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo mal, hoje e sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre você, desça sobre a sua casa, sobre o seu dia, a bênção do Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.